Oi, pessoal. O nosso Fica a Dica de hoje vai falar de um momento muito importante na literatura brasileira chamado Barroco. Esse período ele iniciou na Itália no século XVI até o século XVIII. Vocês sabem que a Itália, nesse momento, vivia, quem não sabe, quem não lembra, e vivia as influências do Renascimento e da Reforma Protestante do século XVI. E isso vai influenciar demasiadamente a poesia barroca, né? A poesia barroca, sobretudo de Gregório de Matos Guerra, o conhecido Boca do Inferno. Esse momento, o Renascimento na Itália, sempre teve esse contexto da Itália para o mundo, né? O Renascimento falava das artes, né? Contestava a Igreja Católica, que detinha o poder antes desse período de 1500. Então, o que é que acontece? Os renascentistas, né? É claro que um período, aprendam isso, serve para literatura, serve para história, um período vem imbricado, né, misturado com o outro. Não tem como dizer que dormimos medievais e acordamos renascentistas. Claro que não. Já havia um movimento, né, e eclodiu como renascimento. Já havia um movimento anterior, claro, contrário à Igreja Católica, tá? À Idade Média, aos preceitos medievais, tá? E é o que acontece, né? Nós continuamos imbricados, né? O Renascimento, na minha opinião, está até hoje, claro, né? As ideias renascentistas, humanistas, o homem como centro, e a Igreja Católica continua, não é, fazendo seu trabalho. Nesse momento, acontece também a Reforma Protestante, lá no século XVI. Por quê? Vocês lembram das aulas de história, né? Martinho Lutero saiu, né? Era um monge da Igreja Católica e sai para mostrar para pessoas, e muitas pessoas, o que era que dizia a Bíblia em outras línguas que não fosse latim, tá? E também contestou algumas situações relacionadas à Igreja Católica, tá? Então, o Martinho Lutero começou este movimento junto aí, né? Junto com todos os humanistas no Renascimento, tá? Vocês sabem, como o próprio nome já diz, os ideais humanistas eram o homem como centro de tudo, né? E os ideais católicos, Deus acima de tudo, né? Humanismo, teocentrismo, né? Então, Martinho Lutero vinha caminhando aí também, né? Criticando os dogmas da Igreja Católica, né? Então, o humanismo, né, o homem como centro, ele começa a questionar o que ele acha que deve, né? E que entrou aí, na questão do Martinho Lutero, também a Igreja Católica. Isso tudo vai influenciar, né, no período de transição, né, que é um período sempre muito difícil em qualquer área, em qualquer momento, um período de transição para o poeta barroco. Tá? Ele vem com toda essa carga ideológica, religiosa, trazendo, né, a forte pressão, né, dos portugueses e trazendo a influência muito forte também da Igreja Católica. E, por outro lado, os protestos, tanto com os poetas, né, como Martinho Lutero também veio junto nesse momento. Tá? Uma característica importante no barroco é o exagero, tá? Ele vem com uma carga exagerada nos seus textos, tá? O drama e aquela dualidade entre fé e razão que é muito falada em relação ao barroco, tá? Mas tem aquelas situações que nós sabemos de Gregório de Matos Guerra, por exemplo, que
rezava durante o dia, pedia perdão pelos seus pecados, mas que à noite ele estava nas orgias, né? Então essa dualidade foi fundamental para os textos barrocos, tá, gente? Então vocês sabem que numa prova não tem como falar de barroco sem falar de Gregório de Matos Guerra, tá? Então esses textos exagerados, tá? Essa dualidade entre o céu e a terra, tá? Entre a fé e a razão, isso vai ser característica forte em qualquer prova que se refira, que venha uma questão sobre o barroco, tá? Prova de colégio, prova de processo seletivo, sempre assim, tá? Nesse contexto, os autores que mais se destacaram foi Padre Antônio Vieira, tá? Gregório de Matos Guerra, chamado de Boca do Inferno, né? Bento Teixeira, né? que marcou realmente o início do Barroco brasileiro em 1601, com a sua famosa obra, o poema Prosopopeia, tá? Então, comentem aí se vocês têm alguma dúvida, tá? O que querem tirar de dúvida, que aí nós iniciamos o próximo vídeo, fica a dica, com as dúvidas, tá? Que vocês mandarem. E seguimos com com o próximo assunto, né? Então, gente, ficou a dica de hoje, tá? Sobre o Barroco de Gregório de Matos Guerra e de outros autores. Beijo, até mais.